Paz do Senhor, eu sou a irmã Ana Green, serva do Senhor, aqui para trazer a palavra a mim revelada. Essa palavra que o Senhor está me revelando, eu não olhei no YouTube, ninguém me disse, eu não escutei pregação de ninguém, é o Senhor que está me revelando, é o Senhor que está me dando, como todas as palavras que Ele me deu até agora. Irmãos, eu vou começar dizendo que você vai, assim que você começar a ouvir a palavra do Senhor, o inimigo vai falar na sua mente, vai tirar o seu foco, vai tentar te seduzir ou te induzir a não ouvir. Ah, mas a voz dela não é essa. Que voz boba é essa? Ou isso que o diabo faz, porque são muitas as pessoas que já falaram isso comigo. E outra coisa, você vai falar que áudio longo, é longo demais, porque normalmente o Senhor começa a. As palavras que vêm na minha boca são colocadas normalmente no final dos meus áudios. E eu não tenho controle sobre isso. Porque se eu pudesse, eu fazia um áudio bem brevezinho de 5, 10 minutos. Palavra, done, feito. Mas eu não posso, porque não está em mim. A palavra vem do Espírito Santo de Deus. Eu sou somente instrumento. E que essa palavra venha chegar até vocês. Vocês que me acompanham há muitos anos nos meus grupos, porque são 5 grupos, um de casais já em restauração, outros com os meus áudios e outros com pessoas que entram para ouvir os testemunhos no grupo oficial e ter esses áudios com os direcionamentos dados pelo Senhor. Então, eu quero dizer que eu demorei 2 anos para criar o meu canal, porque eu tinha muito temor, eu tinha medo desse glamour que está por detrás, onde as pessoas ficam se mostrando e praticamente eu pensava que seria como vender a palavra de Deus, essa coisa de ficar pedindo para se inscrever, porque quando você tem mais de 1 milhão de seguidores, você começa a ganhar dinheiro, não é? Então eu fiquei mas muito tempo, 2 anos, com tudo pronto para fazer, mas não fazia, porque eu sou uma das minhas laureas é multimídia, então eu sei muito bem como lidar com essas coisas. Mas o temor de fazer algo errado. Inclusive eu falava essa coisa de pedir likes, mas agora eu estou entendendo que se vocês não darem um like nos meus vídeos, o YouTube não vai mostrar para outras pessoas. Esse é o sistema que se há os meus áudios para chegarem a outras pessoas, vocês precisam me ajudar a divulgar, que seria ou compartilhando ou... Mas eu não quero nem pedir isso, porque se tem 1.300 pessoas nos meus grupos e eu nunca pedi ninguém para compartilhar o link ou nada, e Deus fez a mesma coisa, vai fazer. A obra não é minha, não é sua, a obra é do Senhor. Agora eu quero voltar ao que é que o Senhor quer falar. Preste atenção que Deus falou comigo durante esses últimos 7 dias. E eu escrevi no meu Instagram, mas está em inglês. Eu vou traduzir para o português também, para que possam outras pessoas ouvirem e entenderem. Olha, você passa a sua vida, e eu estou falando de mim também. Eu passei a minha vida reconhecendo que existe Deus, falando sou evangélica, eu sou evangélica. O pé está no mundo e o outro pé na igreja, indo para a igreja, orando, às vezes até jejuando. Quantas vezes que eu fiz isso, né? Jejuava, orava, ia para o círculo de oração, cantava na mocidade, cantava sozinha, porque a minha voz, jovem, eu tinha uma voz muito... podia ir de tons altos, baixos, olha, glória a Deus, eu louvava ao Senhor. Mas, irmãos, o que acontece? A gente começa a ter gosto pelo pecado, a gente começa a ter gosto por os prazeres da carne. Eu não estou falando que eu era uma mulher promíscua, mas fazia coisas erradas que desagradavam ao Senhor. Várias coisas. E nos meus testemunhos eu já contei sobre isso.
Mas eu quero falar sobre você, que peca, peca, peca. É gostoso demais. Você vai pra balada. Ah, não tem nada a ver. Que isso? Deus é um bobão lá, né? Ele não tá nem aí se você tá encostando no marido da outra, se você tá olhando para a mulher do seu colega, se você tá desejando, cobiçando o carro do seu amigo, ou se você... Deus não se importa não, coisinhas bobas, que é outra, assim, muito típica. É... Deus não se importa que eu tô olhando aquele videozinho lá, as trepadinhas aqui, a trepadinha acolá, a pegadinha, a mentira ali, a magia acolá. Deus não se importa não, o que que tem a ver? Só ler o horóscopo. O horóscopo. Só ler a mão. Que isso? Bobeirinha. Porque Deus é um charlatão, né? Deus não é o criador do universo, Deus não é o Deus de verdade. Para você, você pode enganar a Deus. É para você, somente para você. Aí vai chegar uma certa altura, preste atenção, vai chegar uma certa altura que você vai se encontrar que nada dá certo. Virou um desatino. Os filhos indo para as drogas, os filhos homossexualismo, a esposa uma uma, uma, uma cancela, a boca que fala palavrões, nojenta, rixosa, por tudo se ira. Por que que isso acontece? E você vai começar a falar, Deus me abandonou, estou como Jó. É desse jeito. Estou como Jó, Deus me abandonou. Era melhor se eu tivesse morto, não é? Era melhor se eu tivesse morta. Aí os demônios da depressão vai chegando, vai se agasalhando, vai encontrando o campo fértil. Mas por que que você está falando isso? Porque você não conhece Deus. E isso que o Senhor me revelou. Tudo que eu falei é isso que o Senhor me revelou. Você não conhece Deus. Sua família, seu pai, sua mãe não te ensinaram. Eles também não conhecem. Então essa maldição do pecado está agora em você. É a maldição do pecado. Mas isso não existe. Não existe não. Você sabia que a maldição são 4 modos? O pecado se manifesta através do pecado, palavras que alguém disse e te amaldiçoou, a maldição jogada, a maldição herdada. Estava falando hereditada, porque italiano ou inglês, confundindo as bolas, mas não tem problema. Aqui serve falar tantas línguas, né? Quando a gente não fala as línguas dos anjos. Essa é a língua que eu quero falar. Mas vamos continuar no assunto. Então, quando Deus estava falando comigo a noite sucessiva sobre o que eu postei antes de ontem, o meu áudio de antes de ontem, esse amor que você não conhece. E quando eu postei esse áudio, eu não fui completa no que Deus estava me falando, porque Deus me falou por muito tempo. Muito tempo. Glorificado seja o nome do Senhor. Uma irmã, antes que eu fosse dormir, ela falou, irmã, assim, assado, esse áudio seu. Irmã, eu quero beber da água da vida. Nossa, irmã, quando ela falou, e eu para dormir, quando ela falou, eu quero beber da água da vida, eu falei, meu Deus, era tudo que... A conclusão de tudo que Deus estava falando, e Deus falando comigo a noite inteira sobre o que eu falei naquele áudio. O amor que você não conhece. Ouça se você não ouviu. Quando ela me falou isso, eu falei, meu Deus, era a conclusão. Mas tudo contribui para o bem daquele que ama ao Senhor. Se eu tivesse incluído essa palavra também, seguramente o áudio seria de 1 hora. Porque é muito longo. Foram 30 minutos aquele áudio. E agora eu queria tocar nesse assunto, mas não por quê? Eu quero voltar e completar aquele áudio. Porque ontem à noite, quando eu pedi ao Senhor uma palavra,
o Senhor me fez voltar, preste atenção nessa palavra que eu postei hoje no grupo dos áudios. O Senhor me fez voltar na palavra que eu postei no mesmo áudio, esse amor que você não conhece. Eu postei Romanos capítulo 8, versículo 8. E você vai se lembrar. Quem é dominado pela carne não pode agradar a Deus. E é um mistério muito profundo nessa palavra. Então eu vejo que quando, que espiritualmente falando, você ouve um pastor pregando, tem um irmão meu que está mandando um áudio de uma criança pregando, e ele fica, nossa, como está forte! E eu vejo assim tão básica a pregação. Vocês ouviram ontem aquele pastor que estava aconselhando a irmã que ela tocasse o barco, que desse o divórcio para o esposo? Assim estava falando o pastor. E vários pastores fazem isso. Mas sabe por quê? É como eu, quando ouvi essa criança pregando, ou quando ouço alguns pregadores, eu não estou aqui para julgar, eu só estou dizendo, você está em estágios, aí você vai ouvir aquele vocacionalzinho lá, daquele irmão ou daquela irmã, olha, é assim, é assado, uma palavrinha que ele deu, né? Eu não estou julgando, eu só estou te falando. Aí você está naquele estágio tão de criança, como está tomando leite, como fala a palavra de Deus, que você acha que é uma bomba, que palavra. Mas você que já está navegando no oceano do Espírito, você precisa de outra. Você precisa de outro nível. Você está já abordando o reino dos céus. E o reino dos céus, de acordo com a palavra de Deus, não é desse mundo. Então são coisas maravilhosas que o Senhor começa a revelar através da palavra. E leiam esse Romanos capítulo 8. Como o apóstolo Paulo estava num estágio totalmente diferente do que certas pessoas estão. E quando Jesus fala lá em João capítulo 4, lá em João capítulo 6, Jesus em João capítulo 6, 35 fala, eu sou o pão da vida. Lá em João capítulo 4, Jesus fala para aquela mulher que estava lá, a samaritana, ele fala, quem beber desta água terá sede. Assim, diante da fonte, Deus falou, olha, quando você beber dessa água, você vai ter sede. Mas o contrário, a água que eu lhe der, nela uma fonte de água a jorrar para a vida eterna. Então você está tomando, isso é em João capítulo 4, versículo 13 a 14, praticamente eu estou mencionando. Aí você fala, não, irmã, isso aí é no Novo Testamento, sabe? O Deus é o mesmo Deus do Novo e do Velho Testamento. Por que Deus mudou? Aí você vai lá em Isaías, capítulo 12, com alegria vocês tirarão água das fontes da salvação. Olha vocês bebendo aqui da água da vida, que é a